Eu trouxe essa matéria aqui para você entender o seguinte. A gente é conhecido aqui por bater de frente com temas que ninguém tem coragem de falar, ou que pessoas aí de grande imprensa escondem de você, né? Esse jornalista que foi assassinado, ele fazia um trabalho dentro da cidade de denúncia também, de política, tá? A gente não conhece a índole desse cara, não sabe muito ao certo ali como era a capacidade dele, mas assim, a gente começou a querer entender o sistema pelo seguinte, porque existia uma guerra política ali, né? Naquela situação, né? Parece que a esposa desse policial era candidata também, né? Era candidata, mas em si, o que o Ministério Público na época tentou sustentar é que ela explorava o nome do marido. Só que, na verdade, isso foi completamente soterrado durante a instrução e comprovou-se ali que dentro da matriz da motivação que o Ministério Público trouxe, que seria o motivo do crime, diante das provas dos autos, estava completamente divorciado do que a gente conseguiu ali comprovar na instrução. O que eu ia te perguntar é o seguinte, doutor. A gente sabe que o sistema é bruto. O sistema é bravo. Claro. E tem gente muito inteligente que arquiteta tudo isso por trás de tudo que a gente vê aí de grandes corrupções. Você acha que o verdadeiro assassino desse cara viu essa brecha e falou assim, porra, eu consigo incriminar esse cara aqui, levar a culpa na parada? Vocês seguiram para essa linha de raciocínio na defesa dele? Não, todas as linhas de raciocínio possíveis foram exploradas. Mas o que foi o fator fundante ali, além da fraca fundamentação, foi que houveram diversas linhas investigatórias que foram desprezadas no curso da investigação. Porque por conta do período eleitoral, acredito eu, né, por haver o meu cliente à época, a esposa era pré-candidata, enfim, então quiseram fazer como fosse um crime de motivação eleitoral, o que evidentemente não foi sustentado no tribunal do júri, mas que haviam diversas linhas investigativas que foram desprezadas, que foram devidamente comprovadas da instrução, que a própria investigação policial não quis explorar, ao meu ver, por uma precipitação em dar uma resposta. Diante de uma prova que caiu de paraquedas, de uma investigação que estava fria, que estava praticamente mórbida. Então, eles aproveitaram, evidentemente, essa informação, que seria um suposto pedreiro, que teria ouvido uma suposta conversa entre o meu cliente e mais uma pessoa, foi à delegacia, deu o depoimento e, ao meu ver, como estava próximo ao período eleitoral, houveram uma possibilidade, assim, de finalizar uma investigação que já estava fria. Porque existiam diversas linhas investigatórias escolhidas pela própria polícia no curso de investigação que foram completamente desprezadas. Isso foi muito bem explorado. E também, né, tiveram diversos elementos de prova invasivos, como interceptação telefônica após a morte do jornalista, que nada foi comprovado em relação ao meu cliente. Após a apreensão dos telefones celulares também, fizeram a quebra de senhas, fizeram análise de mais de 30 gigas de informação e nada foi encontrado, nem através do mecanismo de geolocalização poderiam dizer que ele estaria no local do crime, no momento do crime, enfim, e nem próximo do crime. Então, tudo levou à absolvição, porque num processo com 6.000 páginas, só tinha um único depoimento. O Ministério Público, dentro do trabalho dele, dentro do mundo constitucional dele, evidentemente sustentou, dentro da independência funcional dele, o elemento de culpa, que tinha indício de autoria e materialidade para o crime. Ao meu ver, não tinha. E foi sustentado isso perante o tribunal do júri e o conselho de sentença entendeu que não havia provas por negativa de autoria. Eu acho interessante, doutor, que você, praticamente como advogado criminalista, você também faz um trabalho investigativo, porque a nossa investigação hoje na Polícia Militar, na Polícia Civil hoje é absurdo. Parece que 2% de todo processo investigativo é o que se conclui na realidade, né? Eu estou sendo ainda otimista. Sim. Mas a investigação defensiva hoje é regulamentada pelo Conselho Federal e o advogado do tribunal do júri, ele evidentemente tem que fazer uma investigação defensiva. Ele tem que fazer uma investigação defensiva se evidentemente seu cliente estava na cena do crime ou não. Ele tem que fazer uma análise vitimológica da vítima, a análise de vínculo da vítima com outras pessoas, a análise de vínculo da vítima com o próprio acusado. Enfim, a análise histórica da vítima é de suma importância
para uma defesa efetiva no tribunal do júri, porque existem casos que a própria vítima se coloca em risco. No caso de legítima defesa, evidentemente, a vítima se coloca em risco. Ela faz uma autocolocação em risco. Em criminologia, é chamada em vítima mais que culpada, porque ela é agente provocadora para aquele evento danoso. Então, e muitas vezes, a pessoa que se defende vai ao tribunal do júri por se defender. Então, existe um contrassenso. Então, é muito importante a investigação defensiva, inclusive também para fazer um contraditório efetivo. Como que eu vou questionar uma testemunha importante, arrolada pelo Ministério Público, que sustenta uma possível acusação contra o meu cliente, se eu não sei nada dessa testemunha? Eu não sei se ela tinha vínculo com a vítima, se ela evidentemente tinha algum interesse em realmente acusar o meu cliente, se ela está a serviço de alguém, nós não sabemos. No processo penal, entre o preto e o branco, existe o cinza. Então é muito importante a investigação defensiva. E no tribunal do júri hoje, ela é praticamente 100% do júri. Se o advogado não tiver uma investigação defensiva, 100%, acho que não posso dizer 100%, porque são vários fatores que levam um bom trabalho no júri. Mas a investigação defensiva é um dos pilares fundamentais.